Desde o momento em que nascemos, somos inseridos em um sistema complexo de crenças, regras e histórias. Dizem-nos quem são os heróis, quem são os vilões, o que é o sucesso e o que é o fracasso. Mas e se tudo isso for apenas uma interface gráfica desenhada para esconder o verdadeiro funcionamento do mundo? Para despertar, é preciso entender uma premissa fundamental: a narrativa não é a realidade. Ela é apenas uma camada ilustrativa, uma roupagem colocada sobre os fatos para facilitar ou manipular a nossa compreensão. Compreender isso é dar o primeiro passo para assumir o controle do próprio sistema operacional mental. Na área da tecnologia, todo software é dividido basicamente em duas partes. Existe o back-end do servidor, o banco de dados, o código bruto e invisível e o front-end da tela do usuário, com botões coloridos, textos bonitos e animações. Na vida real, a verdade e os fatos são back-end. São os eventos materiais, a física, a biologia, a economia crua. A narrativa é o front-end. É a forma como alguém programou esses fatos para que você interaja com eles. Exemplo prático: uma guerra. O back-end da realidade são milhares de toneladas de aço sendo movidas, rios de dinheiro mudando de mãos e vidas sendo perdidas. O front-end da narrativa é o discurso transmitido na TV. De um lado, uma luta heróica pela democracia, do outro, uma defesa vital contra o imperialismo. A maioria das pessoas vive como usuários comuns. Elas olham para a tela, clicam nos botões que mandam elas clicarem e sentem raiva ou alegria dependendo das cores que o sistema apresenta. O despertar exige raciocínio crítico, que nada mais é do que apertar a tecla F12 modo do desenvolvedor na própria mente e começar a ler o código-fonte por trás das aparências. Se a narrativa é uma ilusão, porque ela existe, o processador humano nosso cérebro tem limites. Ele entra em colapso se tentar processar a aleatoriedade caótica do universo em sua forma bruta. Nós precisamos de histórias para dar sentido ao caos. As narrativas organizam o vazio. No entanto, a pergunta mais importante é: para quem ela serve? A resposta é simples: ela serve aos sysadmins e administradores do sistema da sociedade. Governos, corporações de mídia, instituições financeiras, lideranças ideológicas, religiões, etc. Quem detém o poder de programar o front-end controla o comportamento dos usuários. Muitas vezes, a sociedade nos oferece uma falsa sensação de liberdade. Somos convidados a debater ferozmente entre a narrativa e a narrativa B, por exemplo, polarização política. Mas, na prática, escolher entre elas é como escolher entre o modo claro e o modo escuro do seu celular. A interface muda, as cores mudam, mas o dono do software continua sendo o mesmo e o sistema continua extraindo os seus dados e a sua energia. O que você quer encontrar? E o que é a verdade? A verdade absoluta reside na realidade material e não perdoa ilusões. Porém, para navegar no mundo, o ser humano precisa de princípios morais. Por que o homem moderno se perde tão facilmente? Porque ele acredita que o relativismo absoluto é liberdade. Ele acha que qualquer narrativa serve. Na nossa analogia, um homem sem bússola moral é um computador sem firewall e sem antivírus. Como ele não tem regras internas sólidas ou um kernel forte, ele baixa e instala qualquer malware ideológico que seja popular no momento, contanto que isso lhe traga aceitação social ou vantagem financeira. Ele terceiriza sua própria consciência para o grupo. Para atingir a totalidade, é necessário conquistar o acesso root privilégio máximo de administrador da própria mente. Isso significa basear suas ações na realidade e em valores inegociáveis, não importando qual seja a historinha conveniente da semana. É aqui que chegamos ao grande paradoxo do poder humano. O sistema recompensa quem se adapta melhor às suas narrativas. O gigante presa o software proprietário. Pense nos mega influenciadores, bilionários, popstars e líderes políticos atuais. Eles são gigantes, têm um poder de processamento financeiro e social absurdo, mas eles são como um sistema operacional fechado e proprietário como o iOS da Apple ou o mainframe corporativo. Eles são presos, não podem dizer o que realmente pensam, não podem agir fora do script aprovado pelas relações públicas. Se tentarem mudar uma linha do seu próprio código sem aprovação da massa, o sistema os cancela, as ações despencam, os patrocinadores fogem. São escravos da manutenção da própria interface. O menor livre software open source. Em contraste ao indivíduo que enxerga a verdade. Ele pode não ter o mesmo alcance global, mas é como um sistema Linux open source. Ele pode rodar em um hardware mais simples uma vida comum, mas tem soberania absoluta. Ele é auditável, transparente para si mesmo e livre. Ele ajusta suas próprias configurações, não deve satisfações aos acionistas da opinião pública e não envia seus dados de volta para o servidor central da matrix social. Ele é dono de si. É infinitamente melhor ser um menor livre do que um gigante preso.
A autonomia real vale mais do que o status escravo, mas a história não é simples assim, e não termina. Como você sabiamente observou, a história não termina na libertação individual. O grande problema do nosso mundo é que a maioria das pessoas não tem força processual, falta-lhes entendimento e por isso elas são esmagadas, manipuladas e roubadas por falsas narrativas. Um sistema onde apenas alguns hackers solitários sobrevivem é um sistema falho. Deve-se passar por outras portas. O objetivo evolutivo não é que a busca pela verdade seja um esforço exaustivo de poucos, mas que questionar a narrativa se torne o padrão de fábrica da humanidade. Tem que virar algo banal. Tem que ser como não comer terra ou não apagar a pasta System32 do Windows ou CTRL F4. Uma criança pode tentar comer terra uma vez, mas logo entende, por instinto, cultura e biologia, que aquilo destrói o seu hardware corpo. A humanidade precisa instalar um patch de atualização cultural onde engolir mentiras, propagandas cegas e narrativas manipuladas provoque uma repulsa imediata. O senso crítico não pode ser visto como uma habilidade genial de programação mental, ele precisa se tornar o firewall nativo e instintivo da mente humana para as próximas gerações. Só então o sistema inteiro se elevará e a humanidade deixará de lutar pelas interfaces para, finalmente, começar a construir a realidade.